Minutos, outro tema super importante aqui para a gente discutir. A UFMG realiza hoje e amanhã um evento que vai apresentar projetos desenvolvidos nas mais diferentes áreas da universidade dedicados ao combate à desinformação. É a primeira jornada de formação cidadã em defesa da democracia. Sobre o evento, sobre a importância de a gente discutir esse tema, a gente conversa aqui agora por telefone com a professora Giane Alzamora, do Departamento de Comunicação Social da FAFISH, da UFMG. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Professora, eu queria que a senhora explicasse para a gente o porquê de a universidade ter decidido encampar essa causa e explicar sobre o evento em si, o que acontece nesses 2 dias lá na UFMG. A desinformação é um fenômeno endêmico na sociedade contemporânea e é talvez um dos problemas de maior envergadura social em nível global nesse momento, porque ele tem implicações fortíssimas para várias áreas da sociedade, como democracia, saúde pública, direitos humanos, enfim, várias áreas. A UFMG, respondendo a um chamado do Superior Tribunal Federal, lançou em 2022 o seu programa UFMG de Formação Cidadã em Defesa da Democracia, no qual a desinformação é o foco principal. Nessa primeira jornada, que acontece dia 27 e 28 de abril no campus da UFMG, no auditório da reitoria, vamos reunir cerca de 20 projetos de desenvolvimento na UFMG, nas mais diversas áreas de conhecimento, todos com foco na desinformação. Acho que é um momento muito importante para a gente começar a pensar uma abordagem interdisciplinar desse assunto na universidade. Professora, quem fala é Murilo. Queria aproveitar a presença da senhora aqui falando desse evento, mas também para escutar a senhora sobre a questão dessa discussão da regulação via legislação dessa questão da informação falsa, né? Por exemplo, está aí com o projeto a PL das fake news, né? Qual que é a opinião da senhora sobre esse tipo de regulação e se não corre o risco de se implicar numa eventual censura prévia? Do meu ponto de vista, a regulação das plataformas de mídias sociais é um problema urgente e necessário. Esse risco que você aponta da contraposição à liberdade de expressão é legítimo e, do meu ponto de vista, de grande importância. Eu acho que quando a gente começa a discutir esse assunto na sociedade, a gente pode, conjuntamente, no esforço de várias áreas do conhecimento na sociedade, começar a pensar em termos de um certo consenso. O que a gente chama de desinformação, qual é o impacto social disso, como o cidadão comum pode se proteger de uma ação que ele mesmo participa compartilhando qualquer coisa na rede. Então tem implicações jurídicas, implicações éticas, implicações sociais, culturais, que eu acho que são de máxima importância. A discussão de uma PL como essa é muito importante, porque a sociedade como um todo passa a participar desse debate. Professora Giane Alzamora, ela que é do Departamento de Comunicação Social da FAFISH, professora Luciana falando com você. Primeira jornada, então, de formação cidadã em defesa da democracia e de que forma a população, né, em geral, pode participar, colaborar, né, para esta jornada? O evento é aberto ao público, estão todos convidados a participar, está acontecendo nessa quinta-feira a partir das 14 horas e na sexta-feira a partir das 9 horas da manhã, no auditório da reitoria. É aberto a todos. A outra forma de participar é acompanhando os nossos projetos no site oficial da UFMG, ufmg.com.br. Todos os projetos estão disponíveis lá e todas as ações desse programa estão disponíveis para consulta pública. Professora, o Murilo comentou essa questão da regulação das mídias de uma maneira geral, mas até dentro dos grupos de pesquisa da senhora, a disciplina que a senhora está lecionando agora na pós-graduação do PPG-Com, são muitas as variáveis que a gente consegue pensar aí neste tema. Um deles, inclusive o nosso ouvinte está perguntando aqui, falando que fica meio aflito com a questão das crianças que estão com acesso a redes sociais, os aparelhos de uma maneira geral. Esse acesso é muito fácil hoje em dia, né? Pensando em crianças e adolescentes. Aquilo que a gente fala de educação midiática, como que pais podem trabalhar neste contexto super desinformacional que a gente está vivendo com essas crianças e com esses adolescentes?
Preocupação legítima e da maior importância do meu ponto de vista. É muito importante, eu acho que você já deu a resposta, é muito importante que a gente invista, e isso não é uma recomendação minha, da Unesco, que a gente invista em políticas de alfabetização midiática. Porque o que ocorre, o principal problema, é que no âmbito da comunicação de massa, lá no século passado, os rádios, os canais de rádio como este, de televisão, eram concessões públicas. E quem detinha essa concessão tinha responsabilidades sociais e tinha que prestar contas do que fazia, do que colocava no ar. As plataformas de mídia social que imperam hoje na sociedade, elas não têm a necessidade de prestar essa conta social, porque elas não são regulamentadas como uma concessão pública. Elas sequer se reconhecem como mídia. Elas são plataformas tecnológicas. Então, essa regulação, primeiro, é muito importante por causa disso, porque elas têm que ter responsabilidades sociais e, junto com isso, é fundamental investirmos em estratégias de educação midiática, não só nas escolas públicas, de modo geral, mas também com setores vinculados a atividades de comunitárias de modo mais amplo, porque isso permeia as interações sociais de todo cidadão hoje. Professora, a gente pensando nessa perspectiva aí dos jovens e dos adolescentes, talvez não, né? Essa importância, essa necessidade de se educar eles agora, porque é um clichê, mas eles são as próximas gerações, né? Talvez eles bem educados nesse ambiente digital, a gente não vive esse caldo de surto que a gente está vivendo, de tanta desinformação, mas eu queria ouvir a senhora, porque assim, por mais que a gente se pense em estratégias de combate à desinformação, as agências de checagem, o jornalismo profissional também, parece que quem trabalha com desinformação, porque é isso, né? Um trabalho com a desinformação, esse pessoal está sempre um passo à frente, né? Eles sempre conseguem driblar de alguma maneira estratégias que são adotadas para o combate a informações falsas. Tem hora, a senhora como pesquisadora, parece que tem hora, é uma coisa que é como se fosse enxugar gelo, a gente fica tentando, eles vão lá, driblam de alguma maneira e continuam propagando desinformação. Tem dois aspectos importantes aí na sua pergunta. A primeira é por que essas pessoas seguem agindo assim. Primeiro, porque isso é fonte de capital hoje, né? A sociedade da informação, desde os anos 90, a principal forma de gerar capital é pela informação. A desinformação seria a distorção ética da informação. É o seu duplo necessário. Ela gera dinheiro. Essa é uma primeira coisa. Por que seguem fazendo? Porque não há regulação nenhuma desses ambientes midiáticos. Então, elas podem seguir fazendo porque as formas de coibir juridicamente, criminalmente, são ainda muito rudimentares em relação à envergadura desse negócio como capital. O outro aspecto é que, de fato, as pessoas, o cidadão comum, ele entra nessa esfera sem muita consciência crítica, né? Às vezes até imbuído de bom sentimento. É o famoso, não sei se é verdade, mas estou compartilhando. Presta atenção. Então, ele não reconhece sequer as marcas discursivas, que a gente chama de marcas de anunciação, de uma informação que a gente olha e vê que ela simula uma informação profissional, como jornalística, por exemplo, e ela é feita para enganar, para ludibriar, para gerar desconfiança, de modo geral, desconfiança com grupos, pessoas, instituições democráticas. Então, é muito importante que a gente atue, do meu ponto de vista, nessas duas esferas. A primeira regulação é a partir de um debate muito amplo na sociedade, que a gente precisa ter pelo menos um consenso sobre o que a gente chama de desinformação. Em segunda instância, uma política pública mais atenta às esferas de educação midiática para que o próprio cidadão possa se proteger dessas informações, não são necessariamente mentirosas. Às vezes elas têm um fundo de verdade, mas elas são descontextualizadas, ressignificadas para gerar dano. E ele não percebe isso do ponto de vista crítico. Professor, para a gente terminar, o Leonardo está perguntando aqui se as mesas vão ter transmissão via YouTube. Não vão ter, mas elas vão ficar disponíveis no canal da UFMG no YouTube posteriormente. Não vai ter transmissão simultânea, mas estarão todas disponíveis posteriormente no YouTube. Ótimo, tema que é super relevante de a gente discutir. A gente conversou aqui na Band News FM com a Jeane Alzamora, professora do Departamento de Comunicação Social da FAFIS. Professora, obrigado, viu? Bom evento para a senhora.
Eu que agradeço a oportunidade de falar. Obrigada. Valeu. E aí, Murilo? Pois é, esse tema é super interessante, fascinante e atual, né? Muito necessário. O Lucas aqui está até estudando sobre isso. É um tema muito relevante. Esse debate aí da UFMG, importante, uma pena não ser transmitido ao vivo, mas depois vai ficar disponível. Eu queria só pegar nesse último ponto que a professora falou, porque até escutando aí, já pesquisando também, né? Estudando não de forma acadêmica e sistematizada, mas por conta própria esse assunto, né? É interessante perceber que às vezes a fake news, a informação falsa, ela é tão absurda, mas ela é propositalmente feita daquela forma justamente para reforçar um estereótipo, um preconceito, mesmo sabendo que a pessoa não vai acreditar naquela informação, mas ela tem um segundo objetivo ali, na verdade um objetivo principal escondido dentro daquele absurdo, que é reforçar um estereótipo, um preconceito, né? A professora falou um pouco disso, né? Mas já pega um público predisposto que tem uma má vontade com o assunto, você reforça aquilo através de uma notícia absurda. A pessoa sabe que aquilo é mentira, mas ela acaba reforçando suas convicções porque ali dentro tem um conteúdo propositalmente lançado para isso. E o cérebro está ali visualizando, exato, lendo a informação. É grave e complexo essa discussão. Neurolinguística por aí. Eu recomendo aqui para as pessoas, claro, né, um tema que não é ligado só à comunicação, né, gente? A gente está nesse contexto aqui, enquanto jornalistas, discutindo enquanto uma empresa de jornalismo profissional, como a Band News, mas é um tema que afeta a todos nós, não importa a nossa área de atuação, de vida, de interesse, porque todos nós estamos aí no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais. É um tema que mexe com as nossas vidas, com os nossos ânimos, né? Durante a eleição, todo mundo, né, ficou sobressaltado de algum jeito, né? Não importa esse seu espectro político, porque recebia muito chorume, né, nas redes sociais. Mas recomendo um episódio aqui pra gente entender isso que a professora falou, dessa produção de conteúdo enquanto de maneira monetizada, não é? Isso é uma forma de se ganhar dinheiro. Tem um episódio de podcast, Rádio Novelo apresenta, o episódio chama Narradores Não Confiáveis, o episódio 18, o episódio do fim do mês de março. Rádio Novelo apresenta. A jornalista, a entrevistadora que conduz o podcast, ela conversa com um produtor de fake news. Esse é o trabalho dele. Ele, nessa conversa, explica como funciona esse trabalho dele. Gente, é chocante a conversa. Obrigatório, audição obrigatória. E assim, gente, é para qualquer pessoa, pra gente entender como funciona essa máquina. É uma máquina mesmo. E esse cara ganha dinheiro assim, produzindo fake news. E ele vai explicando algumas das histórias que a gente recebeu, inclusive, no WhatsApp, ouviu nas redes sociais, durante a eleição ou antes dela mesma. É impressionante, saiu da cabeça daquele homem, sabe? Ele explica como ele criou aquilo e como aquilo foi viralizado, né? Como caiu na rede. O caiu na rede é fatal hoje em dia, né? Porque não importa se por 1 segundo, 10 minutos, se depois a justiça manda pagar, caiu na rede e acabou, né? Nesse contexto digital que a gente vive. É impressionante, eu achei imprescindível, como o Murilo falou, pra gente entender o que é que tá por trás aí dessa máquina de desinformação que a gente está vivendo. Vou repetir aqui, tem gente perguntando. Rádio Novelo apresenta, é o nome do podcast. Vocês vão buscar o episódio 18, é o episódio do fim do mês de março, que chama Narradores Não Confiáveis, pra gente entender o que é que acontece neste contexto de desinformação que a gente está vivendo. São 10h20.